pessoal, nós vamos trabalhar com vocês a nossa aula de hoje como fitoterapia nas patologias degenerativas. Esse é um tema bem interessante porque muitas das coisas que a gente é submetido hoje no meio ambiente, seja na forma química, seja na forma emocional, seja na forma de eventos físico-químicos, radiações, radiação ionizante, radiação eletromagnética, todas essas contingências do ambiente onde a gente vive são passíveis de gerarem alterações funcionais na replicação do DNA. E essas modificações do DNA podem gerar eventos oncológicos a partir da disrupção, do desbloqueio de oncogenes. Quando a gente fala de alterações então oncológicas, a gente está falando basicamente de possibilidade de geração de doenças degenerativas. Então, a ideia de começarmos a trabalhar aqui com vocês a fitoterapia no processo de controle dessas patologias é exatamente conhecer um pouquinho melhor sobre o que é doença degenerativa, como a gente pode prevenir, quais são os mecanismos relacionados ao desenvolvimento oncogênico e a prevenção desses processos, que é o mais bacana da fitoterapia, a possibilidade de nós estarmos controlando os mecanismos que podem gerar a disrupção dos oncogenes e, portanto, a geração de processos oncológicos, né? Então, quando a gente chama de doença degenerativa, na verdade, a gente está se referindo ao processo de alteração do funcionamento de uma célula, ou de um tecido, ou de um órgão. Então, não necessariamente é um processo só oncológico, ou só um processo oncogênico, né? Ele pode envolver doença, como doença degenerativa, outras células. Então, sempre que há um prejuízo celular, é enquadrado dentro de doença degenerativa. Por exemplo, a gente pode ter associado a doenças degenerativas degeneração articular, é o caso de artrite, artroses. Em geral, artroses, porque tem um componente de autoimunidade, né? Processos como a asma, que tem um processo também de modificação da capacidade de resposta fisiológica do tecido respiratório, em função de um comprometimento imunológico inflamatório. Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, também são degenerações de neurônios no sistema nervoso central e que levam à ocorrência de uma sintomatologia que é associada a uma doença específica, seja Parkinson, seja Alzheimer, seja demência. No caso, por exemplo, de alterações do metabolismo dos carboidratos, no caso do pâncreas, por exemplo, a gente tem que está gerando alterações da capacidade de funcionamento do pâncreas, das células beta-pancreáticas. Em última análise, então, quando a gente fala de doença degenerativa, nós estamos nos referindo a todo esse conjunto de alterações celulares que são produzidas por diversos fatores ambientais, sejam eles externos, quando a gente é submetido, exposto a um componente externo, sejam eles internos, quando a gente tem uma alteração funcional metabólica e que gera elementos tóxicos para o funcionamento das células. Hoje a gente sabe que as doenças degenerativas, elas representam 64% das mortes mundiais, porque elas têm como causas multivariadas, afetando diversos dos nossos órgãos e tecidos. Então, nós vamos ter, por exemplo, doenças degenerativas dos sistemas sanguíneos, dos vasos sanguíneos, e aí inclui degeneração do endotélio vascular, que pode gerar placa de ateroma, degenerações no cérebro, que pode gerar doenças degenerativas, neurodegenerativas, doença de órgãos internos, incluindo aí fígado, pâncreas, rins, que são órgãos essenciais para a existência do ser humano,
mas que podem também entrar em processo de degeneração ou perda funcional. Relacionadas à visão, aos ossos, então todas essas degenerações celulares representam aí cerca de 64% das mortes. Vejo que muitas vezes essas degenerações elas não acontecem de uma hora para outra, né? São elementos que vão se acumulando dentro da nossa funcionalidade celular e que geram essa perda funcional do nosso órgão afetado. Então, é uma doença silenciosa. Então, quando a gente fala em doença degenerativa, nenhuma degeneração, exceto aquelas por uma radiação ionizante ou um trauma mecânico, acontecem de imediato. Tudo isso é uma sequência, uma evolução de exposição aos agentes degenerativos. E a principal das ocorrências do sistema de degeneração está envolvido com o envelhecimento celular. Por quê? Porque a gente vai, ao longo do tempo, submetido a esses eventos senescentes, esses eventos degenerativos, cronicamente sendo apresentados às células, fazem com que elas entrem no estado de envelhecimento. O que é o envelhecimento celular? Na verdade, é a dificuldade de manutenção do processo de expressão gênica naquelas células. Veja que quando a gente fala de expressão gênica, a gente está se referindo à capacidade de leitura das fitas de DNA, de expressão de determinados genes específicos dentro do DNA, para transformação dessas informações gênicas em proteínas. Então, todas as nossas células, elas são necessariamente, devem ser necessariamente estimuladas para que elas expressem, sob determinadas condições desses estímulos percebidos, proteínas. Então, todas as proteínas que são expressas recompõem a funcionalidade dessas células. Então, vejam que quando a gente fala de envelhecimento e de doenças degenerativas, a gente tem que lembrar, obviamente, da senescência celular. Senescência celular que é esse processo de alteração, o envelhecimento dos seres vivos que reduz a capacidade, o ritmo de divisão celular. Diminui também a capacidade de metabolização das células para geração de energia. E o processo, então, de senescência celular acontece irreversivelmente e invariavelmente em todos nós. Então, todos nós estamos envelhecendo nesse minuto, nesse momento. A cada segundo que passa, as nossas células vão perdendo a capacidade de repor a sua condição proteica celular. Então, a senescência celular está na gênese de todos os processos relacionados ao envelhecimento corporal. Então, se nós quisermos manter uma saúde plena com o envelhecimento, apesar de ele estar presente nas nossas vidas, nós precisamos cuidar no contexto celular para prevenir essas senescências. E hoje a gente tem já uma série de substâncias chamadas de senolíticos. São substâncias capazes de impedir a evolução dos processos de senescência. A gente sempre tem um equilíbrio dinâmico entre o envelhecimento e a morte das células e a reposição de novas células no lugar. Isso acontece a todo momento também no nosso corpo. É assim com a pele, por exemplo, que dura 30, 35 dias, 40 dias, a epiderme se renova a cada 30 a 40 dias. A gente tem as células de transporte, as hemácias, por exemplo, 48 horas, 72 horas. Depois elas precisam ser retiradas de circulação porque elas perdem a sua função. Elas entram num processo de senescência muito rápido. A gente tem outras células mais perenes, mais longevas, que são as células neuronais, por exemplo. Os neurônios, a gente nasce com eles e eles não se reproduzem, pelo menos em teoria.
pelo menos a teoria aceita até atualmente, né? Eles não se reproduzem, eles mantêm a sua estrutura e, eventualmente, eles entram no processo de degeneração. Mas eles têm uma vida muito longa, exatamente por causa da sua função, né? Então, eles são essenciais, eles mantêm uma integridade fisiológica por muito mais tempo. Então, vejam que todo esse processo de geração de eventos de senescência celular pode acelerar o processo de envelhecimento. E a gente vai ver algumas condições excepcionalmente que aumentam muito a geração de senescências celulares. Bom, com o acúmulo dessas senescências, nós temos a geração de modificações do funcionamento fisiológico, do processo natural de resposta das nossas células e dos nossos sistemas bioquímicos para a geração de uma funcionalidade adequada à anatomia daquele órgão que está sendo submetido ao evento senescente. Então, sempre que a gente tem um evento de acúmulo de senescências, a gente gera envelhecimento corporal. E aí, envelhecimento significa que a gente pode ter modificações. Significa que a gente pode ter modificações na funcionalidade dos tecidos. Por exemplo, na pele começa a ter perda de flexibilidade, perda de elasticidade. No pâncreas, a dificuldade de secreção de insulina. No rim, a falta de capacidade de filtração glomerular, reduz a filtração glomerular. No fígado, a gente tem um quadro de redução da capacidade metabólica do fígado, o acúmulo de toxinas. Tudo isso pode estar sendo, então, gerado a partir de eventos senescentes. Olha, que interessante isso a gente saber, porque quando a gente fala de uma retirada das células que não estão aptas a cumprirem o seu papel fisiológico, a gente imediatamente lembra que elas têm que ser substituídas por outras células, né? Nesse processo de envelhecimento corporal. Só que com o acúmulo das senescências, as células antigas que deveriam entrar no processo de apoptose, de retirada do ambiente por involução, por degeneração, por digestão endotelial proteica, nós vamos perceber agora que as novas células que são geradas a partir dessas células antigas, elas vão acumulando essas modificações de DNA. E aí essas modificações de DNA, obviamente, fazem com que a célula perca a capacidade de funcionar idealmente como a célula antiga. Então, esse processo de modificações do DNA no processo de reprodução celular é que gera esse acúmulo de senescências. Muito bem, quando a gente tem essas modificações da estrutura do DNA, a gente também começa a apresentar perda da capacidade de expressão proteica nessas células, que estão agora substituindo as células envelhecidas. Esse acúmulo é que gera toda a contingência de modificações fisiológicas no nosso organismo. Então, o que acontece de fato é que células normais, submetidas a eventos pró-senescências, ao estresse demasiado, geram quadros de inflamação e de oxidação, modificando a funcionalidade, gerando esses eventos senescentes, gerando o que a gente chama de célula senescente, uma célula envelhecida, uma célula que perde a capacidade funcional. E aí esse acúmulo de senescências gera câncer, gera envelhecimento, gera fibrose pulmonar, fibrose vascular. E aí um momento em que a gente tem para naturalmente corrigir esses eventos senescentes é ativar o sistema imunológico, o nosso sistema imune, e fazer uma limpeza dessas senescências. Quando a gente percebe uma célula alterada, quando a gente percebe uma célula modificada em sua função, ou que não está utilizando, está só gastando energia e não está cumprindo o seu papel, a gente ativa o nosso sistema imunológico e começa a fazer uma destruição dessas células senescentes.
E normalmente essa modificação imunológica restaura aqui, faz uma regressão do tumor ou mesmo supressão, mantém a homeostasia dos tecidos, promove rejuvenescimento celular. É possível sim, se a gente tiver um sistema de senolítico adequado, fazer o processo de rejuvenescimento, diminuir a ocorrência dessas alterações funcionais nas células. Isso tudo faz com que a gente tenha, então, uma integridade fisiológica nos tecidos e eles respondem agora de maneira mais homogênea, mais fisiológica a todas as necessidades percebidas por esse tecido dos nossos estímulos periféricos, internos ou internos, né? Veja algumas doenças muito comuns no envelhecimento e cada vez mais precocemente sendo encontradas na nossa população. Demência, Parkinson, depressão, Alzheimer, envelhecimento, aterosclerose, diabetes, todas essas doenças que são, na verdade, um conjunto de acúmulos de senescências nos tecidos específicos, no sistema nervoso central, na pele, órgãos, nos vasos, no pâncreas, são decorrentes de estímulos internos ou externos relacionados à presença de radicais livres. Radicais livres que vão gerar aí as senescências celulares. Veja outro conjunto de doenças relacionadas aqui no nosso organismo. Estomatite, amidalite, esofagite, gastrite, apendicite, colite, nefrite, artrite, tendinite. Todas essas ites têm como componentes principais mediadores inflamatórios, que podem ser gerados a partir do estresse oxidativo, tá? Destruição celular libera mediadores para a inflamação e esses mediadores inflamatórios geram envelhecimento corporal a partir da presença dessas doenças. Lembrando que a gente falou de todo o processo de senescência gerando perda funcional dos órgãos. Claro, quem tem tendinite, quem tem artrite, quem tem colite, não tem os seus órgãos funcionais. Eles têm alterações que são representadas para o paciente como dor, como quadro inflamatório, como migração celular, perda da função do órgão, todos aqueles processos relacionados à geração de mediadores inflamatórios. Então, para um processo senolítico adequado, a gente tem que incluir nos protocolos terapêuticos dos nossos pacientes, especialmente aqueles que são submetidos a um ambiente estressor muito grande, muito forte, nós temos que obrigatoriamente incluir antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, porque são esses dois grupos que vão prevenir a senescência celular e vão reduzir o grau de envelhecimento corporal. Protocolos terapêuticos, então, incluem, além da supressão dos sintomas apresentados pelo paciente, a prevenção da ocorrência de novos eventos, através da introdução de antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. E a gente tem muitas plantas com essas duas características. E quando a gente entra em fatores de riscos relacionados a esses quadros inflamatórios, a gente pode ter desde fatores genéticos que predispõem à ocorrência de determinadas alterações senescentes nas células, até fatores epigenéticos, que são modificações do ambiente pericelular ou intracelular, capazes de gerar essas alterações na capacidade de resposta celular do indivíduo, na expressão de proteínas desses indivíduos. Então, a gente pode ter desde fatores genéticos, como predisposição e epigenética, até microbiota e permeabilidade do intestino, que vão levar à ocorrência aí de eventos inflamatórios persistentes, subclínicos, e que, pela produção desses mediadores, vão estar gerando alterações funcionais na capacidade de transcrição de informações gênicas nas células.
o que pode gerar como consequência inflamatória doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, doença renal crônica, câncer, depressão, demência, osteoporose, sarcopenia, anemias. E isso tudo, todos esses termos relacionados às consequências inflamatórias, tem um termo agora cunhado, né, pelos pesquisadores em farmacologia, que chama inflammaging, ou uma inflamação que vem com o envelhecimento. Então, à medida que vai aumentando o grau de comprometimento da funcionalidade celular por acúmulo de senescências e um acúmulo de mediadores pró-inflamatórios no sangue e tecidos, vai gerando esses quadros relacionados, então, a inflammaging. E a gente sabe que todas as respostas fisiológicas celulares no nosso organismo, todas as células, elas precisam de nutrição, né? Todas as células precisam ser nutridas, oxigenadas, e todo o processo de nutrição e oxigenação, ele parte por um processo de irrigação sanguínea e de inervação desses tecidos periféricos para receberem adequadamente os componentes nutricionais que são gerados a partir do consumo dos nossos alimentos. Então, vejam bem, quando a gente fala em nutrição celular, para que a célula possa resistir aos eventos senescentes, manter a sua funcionalidade celular, a gente precisa lembrar de que todas as reposições, todas as peças bioquímicas de reposição dessas células, elas acontecem a partir do consumo de alimentos. Alimentos que são convertidos nas suas respectivas unidades nutricionais, e todas essas unidades nutricionais, aminoácidos a partir das proteínas, glicose, frutose e galactose a partir dos carboidratos, ácidos graxos, fosfolipídios e colesterol a partir das gorduras que a gente consome, e todos os metabólitos vegetais que são consumidos também diariamente a partir das verduras, dos legumes, e que são parte integrante das nossas dietas antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, estimular o paciente a ter um consumo nutricional adequado, associado a componentes do metabolismo vegetal que possam prevenir a ocorrência dessas senescências, é garantir uma longevidade saudável. É prevenir a ocorrência de doenças. E é aí nesse contexto que eu acho que nós entramos com uma capacidade de mudar a vida desses nossos pacientes muito diretamente. Porque não só a gente vai tratar as queixas principais desses pacientes, mas a gente vai, com essa conduta, com essa visão integrativa, prevenir a ocorrência e o surgimento de novos eventos de degeneração. Então, esse vai ser o nosso foco no tratamento e na prevenção de doenças degenerativas. Vamos imaginar o nosso sistema de nutrição celular, a partir então de todos os metabólitos e unidades nutricionais que são consumidas. Eles vão ser distribuídos através da corrente sanguínea, depois da sua absorção intestinal. Então, nesse primeiro momento aqui, se nós não tivermos uma capacidade de absorção e de permeabilidade intestinal adequada para que essas unidades nutricionais possam ser efetivamente absorvidas, nós não teremos a nutrição celular adequada. Acho que é interessante também que, se a gente não tiver um sistema de transporte dessas unidades bioquímicas de reposição pela corrente sanguínea, se a gente não difundir esses elementos nesse espaço intersticial, que é o espaço que tem entre a irrigação sanguínea e as células, se todo esse tecido intersticial tiver obstruído de alguma maneira,
por componentes oxidativos, por componentes inflamatórios, por restos de proteínas de degradação da própria estrutura do tecido, ou por metais pesados, ou por agrotóxicos que se acumulam nesse interstício celular. Quanto mais poluído tiver esse ambiente extracelular, pior vai ser a nutrição celular e pior vai ser a capacidade dessas células de responderem adequadamente às suas necessidades fisiológicas. Os processos de modificação da funcionalidade e geração de uma resposta eficaz vai ser diminuída. Vejam que também todo esse processo de nutrição precisa acontecer não só ao nível de chegada desses nutrientes até as células, mas também de capacidade de captação dessas unidades nutricionais para dentro das células. Isso é interessante porque todas as células, para serem nutridas, elas precisam apresentar aqui na sua superfície celular proteínas responsáveis pelo transporte dessas moléculas para dentro da célula. Se chama de proteínas transportadoras. São proteínas transportadoras que, como toda proteína, pode ser muito facilmente oxidada. Olha que curioso, significa que se a gente tiver um consumo de elementos pró-oxidativos, esses elementos vão até as nossas células e oxidam essas proteínas transportadoras. E aí a oxidação é como enferrujar um prego e aí querer que ele resista à mesma tração mecânica de um prego sem o processo de oxidação. Muda quando a gente tem esse processo de oxidação, muda a capacidade funcional dessas proteínas de transporte e começa a gerar subnutrição celular. A subnutrição celular significa que ela vai ter uma frequência de eventos senescentes muitas vezes maiores. Então é preciso sim que a gente mantenha a integridade funcional dos transportes nutricionais para dentro da célula para garantia do processo de produção de energia e de resposta fisiológica. Um dos principais mecanismos de transporte que a célula necessita imediatamente para a sua sobrevivência é a proteína transportadora de glicose, que é necessário, obviamente, para a captação de glicose a partir da corrente sanguínea para dentro da célula, para que aqui nas mitocôndrias essa glicose possa ser convertida em ATP, porque é o ATP que gera todas as respostas para as células. A produção de energia para todas as respostas fisiológicas depende obrigatoriamente da produção de ATP. E aí vejam, se a gente tem um processo de oxidação muito intenso sendo gerado no organismo, e o organismo apresenta proteínas transportadoras na superfície celular, proteínas transportadoras de glicose, GLUT, e esses radicais livres oxidam a GLUT, a gente vai precisar de muito mais glicose circulante para chegar a uma pequena fração a ser absorvida pela célula, o que mantém níveis basais de energia muito baixos. Veja que é interessante também que, para que essa GLUT seja expressa na superfície das células, ela precisa da ativação de um receptor de insulina. Significa, então, se a gente tem muito estresse oxidativo circulante, muitos radicais livres circulantes, ou muitos radicais livres no exterior da célula e oxidação desses receptores dessas proteínas transportadoras de glicose, o pâncreas vai precisar trabalhar muito mais, secretar muito mais insulina, para que a insulina estimule a expressão de GLUT e, com isso, nós tenhamos um efeito de restabelecer a nutrição de glicose para a célula para que ela produza mais ATP.
Então, sempre que a gente tem um aumento do estresse oxidativo, a gente vai ter um aumento da atividade pancreática e um aumento da secreção de insulina. Curiosamente, receptor de insulina também é proteína e também pode ser oxidado. E essa oxidação gera perda funcional da capacidade de resposta fisiológica. Então, a gente tem agora um aumento de toda a necessidade de produção de glúten e de receptores de insulina e de secreção de insulina, o que faz com que a célula entre num processo de autofagia. Porque ela vai aumentar tanto seu esforço fisiológico que vai começar a gerar ela própria radicais livres nesse processo de oxidação. E aí ela entra num processo de autodestruição, autodigestão, porque ela percebe que pela diminuição da capacidade de produção de energia mediada pelos radicais livres, ela própria não se sente produtiva naquele tecido em que ela está inserida. E ela entra, então, no processo de involução pela ativação de proteínas caspases. E aí a gente tem uma redução da funcionalidade ainda maior desse tecido. Então, todas as doenças são decorrentes da perda funcional da capacidade dessas células. Ou seja, a gente está gerando eventos senescentes e está produzindo estresse oxidativo, que, associado à destruição das células, libera mediadores para o ambiente pericelular. E aí os tecidos onde aconteceram, no entorno de onde aconteceram esses eventos oxidativos, acabam sendo pontos de inflamação. E esses pontos de inflamação, cronicamente instalados nos tecidos, acabam gerando manifestações clínicas que a gente associa com o nome de doenças. Daí vai aparecer lá tendinite, colite, esofagite, pancreatite. Dependendo de onde acontece, a gente tem um quadro associado. Tem doença degenerativa lá no sistema nervoso central, vamos chamar de Alzheimer se for no sistema colinérgico, vamos chamar de Parkinson se for no sistema dopaminérgico na região nigroestriatal. Vejam que é tudo a mesma coisa. O fundamento, a origem, a conversão dessas alterações fisiopatológicas em doença é apenas uma questão de localização e de semântica, porque a origem é a mesma. Então, a gente precisa, de fato, envolver aqui nesse processo de compreensão integrativa as nossas percepções de origem bioquímica desses processos de degeneração. E o principal deles, vejam, condições que são geradoras de estresse oxidativo e, curiosamente, todos os fatores que geram radicais livres têm uma correlação direta com a incidência de doenças degenerativas, em especial doenças oncológicas. O que significa isso? Quem veio primeiro? A oxidação ou o câncer? Todo mundo aí? Às vezes a gente fica falando assim, né? Parece que está num universo paralelo, falando com uma audiência virtual. Mas só para a gente entender, quem vem primeiro? A oxidação ou o câncer? Vamos ver alguns agentes que geram aumento da necessidade energética nas células. Radiação ionizante. A exposição à radiação ionizante. Eu não estou falando só de luz solar, tá? Aquele sol do meio-dia. Eu estou falando de radiação ionizante, qualquer uma que seja. Raio-x, radiação gama, a radiação eletromagnética, que em menor incidência, mas pela persistência de exposição, também é capaz de gerar alteração funcional ionizante nas nossas células. Alguém aí anda com o celular colado no corpo, por acaso? Alguém usa ou fica na frente da tela do computador, ou exposição à luz branca?
durante algum tempo da sua vida, tudo isso são radiações capazes de persistentemente gerarem modificações funcionais na produção de radicais livres. Dieta hipercalórica. Alguém consome mais calorias do que precisa? Alguém tem uma dieta gordurosa? Em relação ao consumo de gorduras, uma dieta que tenha bastante gordura na sua comida? Alguém apresenta quadros de inflamações recorrentes, inflamações intestinais, inflamações respiratórias, articulares? Alguém é submetido ao fumo, ao álcool, ou drogas de abuso, ao consumo de vários medicamentos, contaminantes ambientais e agrotóxicos, metais pesados, agrotóxicos que vêm junto com os alimentos que a gente consome todo dia e que a gente pensa que tira eles dos alimentos quando passa na água, né? Eles são, a grande maioria são lipossolúveis, não saem na água, não tem jeito, eles ficam grudadinhos ali, se não tiver um processo de descontaminação ambiental muito forte, muito agressivo, eles continuam ali inseridos dentro das estruturas de membrana das células vegetais. Então, se não tiver um processo de descontaminação, a gente consome agrotóxicos que não são metabolizados na grande maioria das vezes pelo nosso organismo e se acumulam durante toda a nossa existência. Disruptores endócrinos, aqueles disruptores são substâncias capazes de alterar o funcionamento dos nossos eixos hormonais e que estão presentes aí em vários elementos que a gente consome diariamente nos alimentos industrializados, né? Os plásticos, de uma maneira geral, de baixa qualidade, eles secretam disruptores endócrinos que geram um aumento da necessidade energética. A gente é submetido também a eventos internos, como mutações de DNA que são geradas a partir da exposição a esses eventos. E isso começa a aparecer diretamente nas células, nas respostas celulares. Aumento da atividade das células beta-pancreáticas, por exemplo, sempre que a gente tem uma dieta hipercalórica, aumento da beta-oxidação hepática, sempre que a gente tem uma dieta gordurosa, rica em gorduras, em especial gorduras insaturadas, poliinsaturadas, doenças autoimunes que podem ser geradas a partir de modificações de radiação ionizante ou mesmo de metais pesados ou de agrotóxicos, viroses crônicas que estão presentes dentro do nosso organismo. Todas essas informações, elas têm uma correlação direta com inflamação e a geração de eventos oncogênicos. Tá? Esses eventos oncogênicos que levam à alteração funcional na expressão de DNA nas células e uma diminuição da capacidade de resposta fisiológica na expressão desses genes. Então, todos esses radicais livres podem gerar aqui superóxidos, oxigênio singlet, peróxido de hidrogênio, óxido nítrico e peroxinitrito, lipoperóxidos, que são radicais livres relacionados a lipídios, que são extremamente danosos para as membranas, e outros radicais livres que são gerados a partir desse contexto químico. Todos esses radicais geram, então, oxidação lipídica e oxidação proteica, e que leva à ocorrência de doenças degenerativas. Esses radicais também podem gerar mutação de DNA, alteração funcional na capacidade de replicação do DNA por processos de oxidação, são as causas mais frequentes de defeitos genéticos e de geração de câncer. E ainda podem gerar ruptura de membrana, levando à necrose e inflamação. Inflamação que chama as células de defesa para o local onde está acontecendo esse estresse oxidativo, o que leva à liberação de mais radicais livres mediados por essas células que migraram para esses tecidos. Células de defesa, né? Neutrófilos em especial, que produzem muitos radicais superóxidos em resposta à sua ativação. Então, a gente vai ter aqui a inflamação gerando oxidação e a oxidação gerando quadros de inflamação.
oxidação e inflamação persistentes no organismo geram doenças degenerativas. Doenças degenerativas que podem evoluir para eventos de modificação e mutação de DNA, que podem gerar, então, eventos relacionados a defeitos genéticos e ao câncer. Então, é bem interessante que a gente faça essa leitura integrativa do ser humano, buscando sempre a essência, a origem dessas doenças. Veja algumas doenças relacionadas diretamente aos radicais livres, né? Pele, psoríase, queimaduras, coração, trombose, hipertrofia, sistema nervoso central, Parkinson, demência, articulações, artrite, trato gastrointestinal, pancreatite, hepatotoxicidade, esteatose hepática, nos olhos, catarata, retinopatias, em múltiplos órgãos, e aí a gente vai ter inflamação, isquemia, radiação, câncer, envelhecimento, todos esses processos. A rede vascular, a aterosclerose, nos eritrócitos, anemia, malária, no rim, alterações em relação aos transplantes, a rejeição de transplantes, nos pulmões, asma e doenças respiratórias agudas. Uma curiosidade que, por que a gente está falando tanto de radicais livres, né? Porque a gente vai chegar na base, na gênese dos processos oncológicos. Então, a gente vai realmente compreender que grande parte das alterações relacionadas à origem, à gênese do câncer, tem como princípio a produção de radicais livres, tanto na pré-oncogênese, naquele período em que a célula está mudando, quanto no pós-mutação, onde a célula tumoral, pelo consumo de energia, ela própria passa a gerar uma concentração gigantesca de radicais livres no entorno. Mas a gente vai chegar lá nesse princípio daqui a pouquinho. Os aspectos relacionados, então, bioquimicamente, à formação dos radicais livres, começam com o consumo de oxigênio. Claro, os radicais livres são também chamados de, especialmente os derivados de oxigênio, né, espécies reativas de oxigênio. Então, dependem sempre do oxigênio. O oxigênio que vem para a gente a partir da respiração. A respiração que permite as trocas gasosas na região pulmonar. E esse oxigênio que estava no ar passa para o alvéolo, do alvéolo passa para dentro da corrente sanguínea. Dentro da corrente sanguínea, ele se acopla imediatamente à hemoglobina nas hemácias. E a partir da reação de saturação com a hemoglobina, esse oxigênio é conduzido a todas as nossas células, transportado até todos os nossos tecidos. Curiosamente, esse oxigênio é absorvido pelas nossas células a partir da difusão, porque a gente pega um ambiente intracelular que tem baixo nível de oxigênio e chega com um alto nível de oxigênio dentro das hemoglobinas, associados às hemoglobinas nas hemácias, no ambiente pericelular, essa difusão do capilar venoso, do capilar arterial que chega nos tecidos é imediata, porque a gente vai sempre em favor de um gradiente de concentração. Os capilares arteriais, eles têm altos níveis de oxigênio. A célula tem baixo nível de oxigenação, porque o oxigênio vai sendo consumido à medida que ele vai entrando dentro da célula. Então, a difusão é passiva. O oxigênio difunde através do leito do vascular, passa por aquele interstício celular, se difunde através desse interstício e entra dentro da célula pelo processo de difusão passiva. Muito bem, curiosamente, quando esse oxigênio entra dentro do nosso citoplasma, ele é captado pelas mitocôndrias para a produção de uma reação chamada de cadeia respiratória. E aí a gente tem uma respiração celular. Então, a respiração celular transporta o oxigênio dentro da mitocôndria através dessas reações chamadas de cadeia respiratória até convertê-lo em água. Então, nós somos
a principal unidade formadora de água do planeta, porque a gente consome oxigênio e converte em água. Professor, então eu posso virar um filtro de água, água pura? Claro, essa água vai ser usada para a hidratação das células mesmo, para constituírem o elemento de dissolução de todos os componentes celulares que a gente tem distribuídos. As proteínas, as enzimas, as organelas ficam embebidas em uma solução aquosa dentro das nossas células. Então, quanto melhor a oxigenação, também melhora a hidratação das células. Isso significa que a gente precisa ter um teor de água suficientemente grande para dissolver todas as proteínas que estão contidas dentro do citoplasma. O citoplasma da célula, aquele ambiente onde as organelas estão localizadas, eles ficam flutuando dentro dessa solução aquosa. E aí eles precisam também de uma concentração adequada de água para a funcionalidade dessas reações bioquímicas, para todas as organelas funcionarem adequadamente. Então, nós vamos encontrar aqui a produção de radicais livres em cada uma das etapas do processo de conversão da água do oxigênio em água ao longo da cadeia respiratória. Quanto maior é o consumo de oxigênio, maior a conversão de oxigênio em água, e o subproduto dessa reação é a formação de ATP, porque entra a glicose também na cadeia respiratória e essa glicose é convertida em ATP junto com essa transferência de elétrons do oxigênio. Porque é essa transferência de elétrons que gera um gradiente de concentração de prótons H+, que ativa a enzima ATP sintetase. E aí a ATP sintase, ela converte o ADP em ATP. E aí isso é que gera a concentração de ATP necessário para as células funcionarem. Então elas precisam da água e precisam do ATP que é gerado a partir da mesma cadeia respiratória. Respiração celular significa manutenção da integridade física e energética das células. Por quê? Mantém um conteúdo de hidratação celular associado a uma produção de componentes energéticos. E é isso que faz com que a gente tenha células saudáveis responsivas a todos os estímulos percebidos pelos tecidos no nosso ambiente. Veja que é curioso também que, como eu falei, cada uma das etapas da transferência de elétrons da cadeia respiratória para o oxigênio para a geração de água, em cada uma das etapas a gente pode gerar radicais livres. Por exemplo, o radical superóxido, ele já é formado na primeira etapa da conversão do oxigênio na cadeia respiratória. Então, são elementos intermediários da resposta bioquímica da conversão de oxigênio em água. Foi quase um trava-língua agora, né? Vamos lá de novo. O oxigênio, para ser convertido em água, sofre uma série de reações enzimáticas. E cada passo da reação converte o oxigênio em formas radicalares de oxigênio reativo. Vamos imaginar agora o seguinte. Eu tenho uma necessidade de produção de energia muito grande, percebida pela célula. O que é que a célula vai fazer? Aumentar o consumo de oxigênio na mitocôndria. Quanto maior o aumento do consumo de oxigênio na mitocôndria, tanto maior é a formação desses intermediários. E muitas vezes a célula consome tanto o oxigênio pela cadeia respiratória para a geração do ATP, que ela deixa escapar esses radicais livres no ambiente intracelular. Para onde que vão esses radicais livres? Depende da quantidade formada. Se a gente tem, por exemplo, uma quantidade de radicais superóxidos formados, imediatamente esse radical livre se liga a proteínas.
onde é que eles estão sendo formados mesmo? Na mitocôndria. Então, eles já começam a oxidar proteínas das mitocôndrias. Eventualmente, eles escapam da mitocôndria e aí entram no citoplasma. Vão para onde? Para núcleo. Para o núcleo da célula, eles reagem diretamente com o DNA, e ele começa a oxidar as fitas de DNA. E essas fitas de DNA, esses genes específicos, eles passam a não oxidados, uma vez oxidados, eles passam a não expressar direito às proteínas, às quais eles têm a informação, a codificação genética para expressar. Isso significa que a célula com a oxidação de DNA começa a ter prejuízo funcional da expressão de proteínas. E dependendo do grau de comprometimento, essa diminuição na expressão de genes pode gerar o acúmulo de senescências celulares. Veja também que é interessante que algumas vezes essa oxidação gerada pelo superóxido, pelo peróxido de hidrogênio ou hidroxil, elas acabam fazendo uma modificação na característica genética da célula e que se transfere para outras células. Entre essas modificações, pode acontecer o desbloqueio de oncogenes, que são genes que foram involuídos a partir da nossa evolução antropológica porque não tinham mais função, mas que foram importantes em algum momento e que são responsáveis pela hiperproliferação celular. Ora, uma hiperproliferação celular que gera uma célula não funcional é um processo oncogênico. Então, é um processo relacionado à proliferação de células de maneira descontrolada, com alto consumo energético, e que leva à ocorrência dos processos de câncer, relacionados então ao câncer. Significa então que quando tem uma célula muito estimulada e precisando para essa resposta fisiológica de muito ATP, ela vai consumir oxigênio e vai gerar radicais livres. Radicais livres que são gerados aqui na cadeia respiratória, como eu mostrei para vocês, dentro da mitocôndria. E aí esses radicais livres escapam, além de gerar energia, escapam e vão gerar alterações funcionais no citoplasma das células. Outras fontes funcionais da produção de radicais livres no nosso organismo, no retículo endoplasmático, também pode acontecer. É uma outra organela importante nas nossas células e que são responsáveis por síntese proteica. Retículo endoplasmático também funciona como um estoque de cálcio. E aí, a presença aí de ferro dentro dessas estruturas gera, pela reação de oxigênio, uma reação chamada de reação de Fenton, e que leva à produção de radicais superóxidos, que tem o mesmo papel. Uma outra fonte é a enzima xantina oxidase. Xantina oxidase que transforma a hipoxantina, que vem lá do consumo de purinas, ATP, GTP. A hipoxantina, na presença de xantina oxidase, faz a conversão então de oxigênio em radicais superóxidos, em radical peróxido de hidrogênio, e para conversão em ácido úrico. Então, sempre que a gente tem um consumo de purinas, de elementos que levam à síntese de hipoxantina, a gente converte essa hipoxantina em ácido úrico para ser eliminado pela via urinária, como um processo de metabolização normal e de eliminação normal, e gera radicais superóxido e radicais peróxido de hidrogênio. A gente pode ainda ter em células de fagocitose, é o caso dos quadros de inflamação e que recrutam neutrófilos para o tecido, e esses neutrófilos, macrófagos, eles consomem o oxigênio, geram peróxido de hidrogênio e geram ainda radicais superóxido no processo de ativação para conversão
da função oxidativa dos neutrófilos. Então, todos esses eventos, eles estão diretamente relacionados à geração de quadros inflamatórios. A inflamação é uma resposta de um tecido que é vivo e vascularizado. E ele responde a uma lesão tecidual, gerando essa série de eventos que são estereotipados. O que é uma reação estereotipada? Que ela acontece sempre da mesma maneira, na mesma ordem, com a mesma organização funcional e metabólica. Então, inflamação sempre acontece. Uma destruição celular, uma indução de uma ruptura de membrana, a liberação de mediadores e, a partir daí, as respostas fisiológicas, que envolvem sempre uma resposta estereotipada, com os sinais clínicos bem clássicos e característicos, que é a resposta dolorosa, dor, rubor, que é o aumento da intensidade de coloração avermelhada mediada pela vasodilatação, calor, o aumento do metabolismo celular local pelo próprio recrutamento de células de defesa para esse ambiente, dor, rubor, calor, perda da função do órgão, claro, porque a gente tem alterações funcionais na capacidade do órgão de responder adequadamente, e também edema, a geração de edema ou de extravasamento vascular. Extravasamento vascular esse associado, teco-teco passando aqui atrás do parapente motorizado. Passando então a ter uma modificação vascular com extravasamento de proteínas e migração de líquido para o tecido extravascular, gerando edema. Edema que também contribui para o processo de perda da função do órgão. Curiosamente, a gente tem ainda sistemicamente sinais clássicos associados a um aumento da PCR, e aumento ou geração de febre como um sinal sistêmico da inflamação. Então, sempre que a gente tem modificações da capacidade funcional dos órgãos pela produção de inflamatórios, a gente começa a ter esses sinais clínicos associados presentes. E ela tem uma evolução, né? Uma evolução que pode ser uma evolução local, ou seja, um curso temporal agudo dentro de um prazo muito curto, ou uma inflamação que se prolonga por um tempo maior que 72 horas, que é considerada então já inflamação crônica. Com presença de células diferentes. No primeiro momento, a gente recruta para esse espaço inflamado, a primeira célula que migra são células de neutrófilos. Os neutrófilos, então, na inflamação aguda, devem estar aumentados. E aí, se vocês pegam, por exemplo, no hemograma, um aumento do número de neutrófilos presentes, de segmentados, neutrófilos e bastonetes, eles vão estar aumentados na fase aguda da inflamação. Quando a gente tem um processo aumentado de linfócitos, significa que aí a gente tem uma migração do quadro de inflamação aguda para uma inflamação crônica. Por quê? No primeiro momento, recruta-se essas células de defesa, os neutrófilos. Se eles não dão conta, eles fazem uma modificação, recrutando macrófagos para limparem a área que foi gerada no processo de destruição entre neutrófilo e o agente causal da inflamação. E, nesse contexto, quando os macrófagos vêm e limpam, eles começam a secretar mediadores de recrutamento para os linfócitos. Então, numa fase mais crônica, os linfócitos entram em campo para tentar resolver o processo gerador da inflamação. E aí, nesse contexto, a gente tem a modificação também de mediadores envolvidos em cada uma das fases. Na fase aguda, a gente vai ter
a produção, basicamente, de prostaglandinas e leucotrienos. Prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos. São os três principais mediadores da inflamação aguda. Já no processo mais crônico, a gente tem a presença de citocinas e quimiocinas, que são os mediadores produzidos pelas populações de linfócitos, principalmente. Então, quando a gente tem essa percepção analítica também do quadro de inflamação que está sendo instalado no organismo, a gente tem que lembrar das evoluções e das intervenções. Quem produz basicamente os mediadores de fase aguda da inflamação? Ciclooxigenase do tipo 2 e lipooxigenase, são as duas principais enzimas. Então, nessa fase aguda, é muito importante que a gente tenha uma intervenção na inflamação por inibidores da ciclooxigenase. Já os mediadores de fase crônica, as citocinas e quimiocinas, são expressos, como eles são peptídeos, são expressos a partir de expressão gênica das células de defesa que migram na fase crônica, que são os linfócitos. Isso significa que a gente, para reduzir os mediadores inflamatórios que são produzidos pelos linfócitos, a gente tem que suprimir a expressão gênica de citocinas, que dependem, basicamente, de um processo de ativação via fatores de transcrição nuclear. O principal deles é o NF-κB. Então, o NF-κB, o fator de transcrição nuclear, é capaz de responder às percepções na fase mais crônica da inflamação, responder a esses fatores ambientais externos, lesão física, química ou biológica, aumentando a expressão de ciclooxigenase, mas também aumentando na fase mais aguda de COX, mais crônica de citocinas. Então, o aumento da expressão de citocinas depende basicamente da ativação de NF-κB. Então, vejam que quando a gente fala de alterações funcionais relacionadas ao quadro inflamatório, a gente está falando também de aumento da expressão de ciclooxigenase, da manutenção do processo de fase aguda, e ou da expressão de citocinas na fase mais crônica. Então, os mediadores de fase aguda incluem aí todas as prostaglandinas mediadas pela ciclooxigenase, seja a ciclooxigenase 1, que é a mais constitutiva, que está presente funcionalmente em todos os nossos tecidos, seja a COX-2, que só é expressa em determinados momentos de inflamação, então só na fase inflamatória. E a lipooxigenase, que está expressa constitutivamente. Então, as prostaglandinas PGF2-alfa, PGI2, PGE2, PGD2 são as principais prostaglandinas em humanos, mais tromboxano, A2, e a série dos derivados da 5-lipooxigenase, que são os leucotrienos, os principais também em humanos, o LTA4, o B4, o C4, o D4 e o E4. Vejam que cada um desses mediadores gera eventos diferentes e que são modificações da própria funcionalidade dos tecidos onde eles são produzidos. Então, prostaglandina F2-alfa faz broncoconstrição, contração uterina, drenagem do humor aquoso. Prostaciclina, ou prostaglandina I2, promove vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, sensibilização dolorosa, mas também promove citoproteção gástrica. PGE2 é um dos principais responsáveis aqui por todas as ocorrências dos sinais clínicos associados à inflamação. Aqueles sinais clássicos, né? Ele promove, prostaglandina E2, vasodilatação, redução da secreção ácida gástrica, sensibilização dolorosa, contração uterina, broncodilatação e febre. E assim, cada um dos mediadores vai ser produzido em tecidos específicos
em função da necessidade de resposta daquele tecido às condições de percepção do estímulo local. Sinais clássicos da inflamação: dor, rubor, calor, edema, perda da função do órgão afetado e a febre. A evolução da inflamação gerada pela destruição celular, seja ela a inflamação gerada por destruição oxidativa, química, física ou biológica. E aí a gente tem a evolução da fase aguda para a fase crônica, né? Alguns dos fatores relacionados ao dano celular gerado, então, previamente como fator desencadeante da inflamação, inclui aí os fatores físicos, trauma mecânico, lesão por corte, trauma, cirurgia, eventos químicos, presença de ácidos, bases e substâncias cáusticas, radiação UVA, UVB, raio-x, que podem gerar, então, destruição celular por radiação ionizante, danos produzidos por agentes biológicos, vírus, bactérias, todos esses agentes que geram modificações da funcionalidade celular, e aqui os nossos amigos não tão do bem, radicais livres, que geram lesão de membrana, destruição celular, ativação do NF-κB, aumento da expressão de COX-2, produção de prostaglandinas e a resposta inflamatória. A expressão de COX-2 pode estar associada na fase mais crônica também aqui, pela ativação do NF-κB, ao aumento da expressão de citocinas na fase crônica, né? Então, todas essas informações geram aqueles sinais clínicos e sintomas, tanto ao nível de tecido quanto ao nível intracelular. E olha que interessante, quando a gente tem a percepção das células de defesa, isso aqui é uma célula de defesa neutrófilo, por exemplo. O neutrófilo, quando ele reconhece, quando ele é recrutado para um local, a intenção do recrutamento desse neutrófilo é que ele possa controlar o agente que está causando aquela destruição celular no tecido. E vejam que ele apresenta na sua superfície celular um conjunto de receptores que são muito legais, chamados de TLR, ou Toll-like Receptors. Esses TLRs, eles são responsivos a determinados agentes presentes em outros ambientes, em outros indivíduos, em outras estruturas celulares, e que desencadeiam um mecanismo de ativação tanto da produção de citocinas quanto da expressão de proteínas envolvidas no processo inflamatório. Veja alguns dos ativadores dos receptores de TLR. Lipopeptídeo bacteriano, TLR1. Então, quando a gente tem uma bactéria, por exemplo, gram-negativa, lá no intestino, colonizando o intestino, e que há um aumento da permeabilidade intestinal pelo processo inflamatório, esses lipopeptídeos de bactéria ativam esses TLRs e desencadeiam um mecanismo de sensibilidade inflamatória. Vejam que TLR2, peptidoglicanos também presentes em bactérias, TLR3, RNA de dupla fita de células mutadas. Isso significa que quando a gente tem uma mutação e que tem destruição dessas células tumorais, a gente libera esse RNA e esse RNA é reconhecido pelos nossos neutrófilos que vão tentar destruir esse agente causal da lesão tecidual. Então aqui a gente tem um reconhecimento, uma primeira defesa contra as mutações oncogênicas. Flagelos bacterianos,
fitas simples de DNA. Então, qualquer um dos elementos chaves, e esse RNA ou DNA também estão presentes em bactérias, tá? Então, a gente reconhece todos esses elementos estranhos ao nosso ambiente pela ativação desse conjunto de receptores que leva à modificação na expressão de sinalização celular para intensificação da inflamação. Então, a inflamação, na verdade, é uma reação de defesa do nosso organismo. É uma reação fisiológica. O grande problema é quando essa reação de defesa extrapola a funcionalidade do órgão e do tecido, gerando consequências degenerativas finais, né? Então, todos esses processos estão diretamente relacionados, que podem estar acontecendo, né? Inflamação e oxidação em tecidos neuronais, impedindo o transporte na região sináptica, como nós vimos na aula passada, presencialmente, na região das sinapses, produzindo diminuição ou perda funcional da capacidade de resposta desse tecido. Pode acontecer no pâncreas, onde a gente tem o aumento do consumo de carboidratos, que aumenta a glicemia pós-prandial, a glicose, os níveis de glicose sanguíneos, que são percebidos por essas células beta-pancreáticas, o que leva a um aumento na produção de ATP, a geração de radicais livres e a apoptose de células beta-pancreáticas, que pode levar ao diabetes. Então, quanto maior é o consumo de carboidratos, quanto maior a glicemia gerada, tanto maior é o risco de gerarmos apoptose nas células beta e gerarmos eventos relacionados ao diabetes. Eventos que podem acontecer, oxidação e inflamação hepática, a partir do consumo de gorduras na nossa dieta. Essas gorduras têm que obrigatoriamente ser convertidas em lipoproteínas para serem transportadas pela corrente sanguínea. E aí esse transporte de gorduras na forma de LDL, se há uma oxidação prévia do fígado, esse LDL já faz circular na sua forma oxidada, podendo gerar alterações obstrutivas vasculares, no caso aqui pela oxidação do LDL colesterol. A gente pode ter ainda a metabolização dos triglicerídeos por um processo de beta-oxidação, que gera também formas de oxigênio reativo, ou lipoperóxidos, que vão comprometer ainda mais a funcionalidade tanto do fígado mesmo, quanto dos próprios órgãos periféricos. E aí a fisiologia do ser humano está diretamente relacionada a essa contextualização do zigoto para um conjunto de células funcionais que são derivadas da nossa evolução e do equilíbrio de todo o processo de reprodução celular. Então, a longevidade, e especialmente aqui a longevidade com saúde integral, com saúde plena, ela passa por um conceito de preservação das alterações oxidativas e inflamatórias que são geradas naturalmente no nosso corpo, pelas funções relacionadas ao consumo de alimentos, à exposição de agentes externos ou internos que podem modificar a geração funcional da nossa fisiologia no organismo humano.